Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do HTMX11. Trata-se de um fundo imobiliário voltado para hotéis que apresentou aí uma queda significativa, principalmente ali em 2020, 2021. O fundo se recuperou, né? Já voltou a pagar dividendos um tempo atrás, né? E agora tem apresentado resultados bastante interessantes. Fique com a gente até o final, você com certeza vai se surpreender com o dividend yield pago por esse fundo. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Começando então pelos indicadores operacionais. A gente tem aqui a taxa de ocupação, né? Lá em abril de 2020 ele chegou a 0,5% de ocupação, tipo, é uma ocupação, um patamar bastante baixo, né? Aí depois ele veio se recuperando, 2021, 2022, e agora, né, ele está com 64,4% de taxa de ocupação, que é um patamar que ele tem mantido ali, pelo menos nessa média ali entre os anos de meados de 2022 e 2023, né? Então, ele recuperou um patamar de ocupação, né? Depois aí de todo o perrengue que ele teve aí com a pandemia. A diária média, né, também refletiu aí um cenário pior, né? Até 2021 ficou num patamar bastante baixo. E a gente observa ali que em 2022 em diante, né, a diária média ela tem aumentado. Então, ele conseguiu aí colocar uma recuperação de preços nas suas diárias, né? E com isso, esse heavy par, que é uma combinação entre taxa de ocupação e diária média, né? Apresentou aí um crescimento desde então. Então, mesmo com a taxa de ocupação se mantendo, pelo fato de termos aí um crescimento da diária média, o fundo ele consegue aí ter um resultado um pouco melhor. Falando em resultado, temos aqui então, né, o demonstrativo de resultados. Ele começou o ano aí com 1.300.000, né, de receita de diárias e fechou em 1.700 em junho de 2024, né, fechando o semestre ali. Agora, um fato relevante, importante para o investidor, né, é a receita de vendas de quartos, né? Então, se a gente olhar ali em 12 meses, ele conseguiu uma receita maior, né, um lucro maior do que a receita mesmo das diárias. Então, esse é um ponto de observação importante, né, desse fundo. A gente observa que ele tem conseguido manter bons resultados com esse giro ali de compra e venda de quartos de hotéis. Então, é um tipo de receita, né, que eu especificamente não gosto muito porque ele precisa estar constantemente aí conseguindo comprar e vender esses quartos, né, e obter lucro nessa operação, né? Então é um pouco menos seguro, por exemplo, do que você ter lá as receitas, né, de locação de diárias, né, por conta aí dos seus quartos. Então, esse é o primeiro ponto importante. Temos aqui as receitas, né? 1,14, agora o resultado na cota, né? E 0,35 de vendas de quartos. O resultado do fundo final, 1,30. E durante o mês, né, houve uma unidade hoteleira vendida, né? Tem também esse comentário que eu acho que é importante, né? Desde o ciclo que começou esse ciclo de desinvestimento, ele conseguiu vender 519 unidades hoteleiras, e ele tem hoje 467. Então ele já vendeu mais do que ele tem hoje de patrimônio, né? E agora ele fez a aquisição recente de 40 quartos no Hotel Ibis, São Paulo, Ibirapuera. Aqui temos o resultado por mês de cada quarto de hotel, né? Tem um resultado interessante se você observar, né? Apresentou aí uma piora no início do ano, né? Um mês um pouco mais complicado, principalmente para esse propósito desses quartos de hotéis, né? Que são mais voltados para negócio, né? Início do ano, janeiro, fevereiro tem muita gente de férias, né? Então dá uma desaquecida nesse mercado. E depois aí tem essa recuperação ali, né? Um patamar um pouco mais alto do que ele praticava lá no ano passado. Aqui temos uns exemplos, então, né, os maiores ativos, né, onde o fundo possui o maior número de quartos dentro do portfólio. Temos o Ibis Styles Faria Lima,
né? São 74 unidades hoteleiras. Então temos aqui a Visão, né? Um hotel aí localizado na região da Faria Lima. O Ibis São Paulo Morumbi, com 58 unidades, né? Fica na região da Berrini e Chucre Zaidan, né? Então é um outro hotel também da rede Ibis. E o Grand Stan Plaza, também na região da Berrini e Chucre Zaidan, com 51 unidades, né? Um hotel de um padrão aí um pouco mais alto. Um ponto que chama muita atenção do HTMX, né, é esse retorno que ele apresenta. Ele teve uma variação muito forte de cotas, né, e está pagando um dividend yield bastante elevado, né, nesse último ano. E também isso daí chama mais atenção, né, aumenta aí o nível de liquidez e um número maior aí de cotistas interessados nesse fundo. Uma visão geral do portfólio, nesse mapa a gente tem aqui a cidade de São Paulo, né? Temos aqui embaixo, perto desse número 4, o aeroporto de Congonhas, né? Região aqui, Marginal Pinheiros, né? Berrini, Chucre Zaidan, nesse canto esquerdo inferior, né? E no canto em cima ali a região da Avenida Paulista. Então, uma visão rápida, são todos esses 21 diferentes hotéis nos quais o fundo possui ativos, né? Então dá uma ideia aí da distribuição, né? A região mais ou menos que eles ficam localizados. 51% é da classe economy, né? E quase 20% numa faixa mais alta ali, um padrão um pouco mais elevado de quarto de hotel. Temos ali 44% na região da Berrini, Chucre Zaidan, no Itaim 23,8%, né? E a região de Congonhas com 10,7%. A rede Accor, né, é a maior administradora, né, depois a Stan Plaza. Em termos de bandeira, a gente tem o Ibis, né, Ibis Styles, né, são as duas bandeiras aí do grupo Ibis, e temos o Stan Plaza e Grand Stan Plaza. Então são essas quatro praticamente aí, né, são as bandeiras ali dos hotéis onde o fundo possui essa participação. E aqui é o comentário recente, divulgado recentemente, ali dessa aquisição de 40 quartos no Ibis Ibirapuera, né? E montante aí de 12,8 milhões de reais. Então, esses quartos devem compor aí, né? Recompor aí parte do portfólio desse fundo. Resumindo os principais indicadores, a gente tem um dividend yield de 15,8%, mesmo com esse crescimento do valor da cota que a gente vê aqui, né? Ela chegou aí perto da casa dos R$70 e hoje está em 180, então foi um crescimento muito robusto, né? Hoje ele está acima do seu valor patrimonial, 1,33, por conta aí desse resultado, né? Então a gente percebe ali que mesmo com essa valorização da cota, o fundo ainda consegue manter um dividend yield bastante elevado, em parte pelo processo ali de venda dos quartos de hotéis, né, que tem tido um resultado melhor do que a própria composição ali de diárias dos quartos. Comparando então o HTMX, né, temos poucas opções na bolsa dentro dessa categoria, né, o BTHI e o MGHT, né, são fundos com interesse ali até menor, né, número de cotistas menor. O MGHT está com dividendo bastante alto, mas também teve uma desvalorização muito forte, né? A gente vê essa relação PVP dele bem baixa, né? Ele também perdeu o dividend yield. O HTMX ele apresentou aí um ganho importante de dividend yield e por conta disso ali, né, ele está surfando essa onda, né? O JFLL, a PTO e a RBRS, né, tem um perfil um pouco diferente do HTMX, né? São aqueles locações ali de apartamentos, né? Quartos para uma estadia um pouco mais longa, né? Então tem uma natureza aí um pouco diferente. E aqui estão os resultados, né? Para vocês terem uma ideia geral aí desse tipo, né, de proposta ali, né? Olhando o histórico de investimentos, então a gente tem ali uma variação da cota bastante relevante, bem positiva, 1 a 2 anos, e dividendos também bastante relevantes. Os resultados do HTMX foram bem impressionantes, né?
E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no HTMX11. Né? Do lado positivo, uma taxa de ocupação estável, né? Mas com diárias crescentes. Então isso daí traz um resultado melhor para o fundo. Retorno impressionante ali desde a pandemia. Quem teve coragem de segurar o fundo durante a etapa ali mais crítica em que os hotéis estavam fechados, né? Não tinham ocupação praticamente. O fundo passou um período ali sem pagar dividendos, né? Certamente ele foi recompensado ali por essa estratégia, né? Quem teve ainda mais coragem de entrar no fundo nesse momento, né? Apresentou aí um retorno bastante importante. Ele tem uma boa distribuição de perfis de hotéis, né? Então ele ele tem ali desde hotéis mais simples, né, até hotéis de um padrão um pouco melhor. Movimentação de portfólio, então ele fez uma aquisição recente, ele está reciclando o seu portfólio também. Do lado negativo, a gente observa que em 12 meses o lucro com a venda de quartos foi maior do que a receita com diárias. Então, assim, temos que imaginar que esse resultado não é um resultado constante ali que ele vai conseguir manter por muito tempo, né? O dividend yield elevado nos últimos 12 meses, né? Consideram os resultados dessas vendas, então muito cuidado ao investir olhando só o dividend yield nesse momento. O nível de liquidez diária abaixo de R$ 1 milhão, né? Não é uma liquidez pequena, né? Mas está abaixo aí de um fator que eu considero aí relevante para quem está olhando aí liquidez de fundo imobiliário. E, infelizmente, é um setor aí com poucas opções na bolsa nesse momento, né? Então, é um fundo que não tem muita concorrência ali, não tem muitas opções, caso você não queira investir nele, mas queira investir nesse setor. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.